processo aí que o 38 chamou de desputização. Eu achei muito interessante, né? De simplesmente, tipo, tu pegar essas gurias que ficaram, digamos assim, dos 18 até os 28, 30 anos, né? Usufruindo ao máximo do mercado do SMV, né? O Sexual Marketplace Value. E agora elas aprendem com coaches, né, a emular um comportamento de mulher cristã tradicional. E aí volta para a igreja atrás de algum varão apetitoso, ou então buscar algum cara, digamos assim, destacado, que tem alguma relevância, entendeu? Que vai servir de gado provedor nesse sentido. E aí, então, é daí que surge a polêmica, né? Nessa tradução, então, do fato de se ver elas usando amplamente, tá, o mercado sexual até os 30 anos e depois, subitamente, essa mudança, tá? Uma emulação de comportamento que agora vai envolver essa capa da mulher cristã tradicional, engatando o casamento com homens, tá, que supostamente, pelo menos na maioria das vezes, vão estar dentro da igreja se melhorando e que eram virgens, tá? E aí você tem, por exemplo, dinâmicas como namoro corte, ou até mesmo o caso lá do Eu Escolho Esperar, tá? Então, assim, existem uma série de críticas, assim, a minha função aqui não é dizer o que é certo e o que é errado, pelo menos a princípio. A questão é simplesmente analisar e problematizar a questão, entende? Trazendo à luz as contradições, tá, entre essa suposta emulação do tradicionalismo, só que recebendo, digamos assim, o bônus dos dois, né, do patriarcado, ao mesmo tempo em que se preservam os valores dados ao liberalismo, né, sexual, como alguns poderiam colocar. Então simplesmente debate de ideias, tá? Não tem que ver com nada de grupos, de pessoas, tá? São dinâmicas. E aí a análise disso é que vai clarear a visão para que cada um tome a sua decisão e escolha o que queira fazer. Entende? Só que o mais legal é porque é como se quando o cara tá digamos assim, num sexto, no quinto degrau, você olha pra baixo e simplesmente vê o porquê ou a razão pela qual as pessoas ficam se degladiando. E não tem sentido, tá? O pessoal pode até tentar algum tipo de benesse temporal, né, aqui na Terra, só que, assim, a luz bíblica, né, do reino de Deus, do reino de Cristo, entendeu? Tudo é vaidade, né? Conforme Salomão havia colocado. Então tu tem movimentos, né, que vão prosperar com isso, tá? Cursos cristãos, né, que ensinam as mulheres a serem tradicionais conservadoras depois dos 30, simplesmente para arrumar algum cara para casar, algum porto seguro, ao mesmo tempo que eles preparam jovens para serem esses salvadores, tá? Na comunidade lá se falava muito no passado, não sei se o pessoal fala hoje ainda, do capitão salva. Mas só que o importante é o seguinte, tá? Esses movimentos, tá, levam então os homens a um jugo desigual, que biblicamente vai totalmente contra um desenvolvimento, digamos assim, no espírito, tá? E aí levam essas pessoas a contraírem relacionamentos com pessoas que sexualmente já são esposas de outros, tá? Porque não é assim, não é um papel, né? O papel é uma confirmação, é um tipo de sanção do Estado. Mas o Estado nem entra numa equação, num relacionamento em que envolve o homem, a mulher e Deus, entende? Então, assim, esse é um tema que vai transitar, né, nessa questão da sociologia, essa parte mais comportamental da coisa, só que tem que ser falado porque, de certa forma, vai tocar um pouco na teologia bíblica e nas dinâmicas, sabe, dos relacionamentos contemporâneos. E aí, mesmo que o cara não esteja dentro, é interessante analisar, ver, e alguns riem, outros choram, ver que o mundo tá perdido, né? A coisa toda acontecendo dessa forma. Só que, assim, pra quem já está num sexto degrau, não faz, assim, tanta diferença, entende? A questão é simplesmente usar, digamos assim, um conteúdo da base para tentar levar a base pro topo, porque senão não vai. Entende? Tanto que até o Van Baster falava muito disso nos canais que ele tinha, né? Tanto no YouTube quanto no Mictal.tv ou então em outras plataformas, que assim, os vídeos mais relevantes que ele tinha, que ele postava, o pessoal não assistia. Entendeu? Agora, o Vitor fala muito disso no canal dele, entendeu? Você toca qualquer outro tema assim, tipo, que traga um desenvolvimento, né? E aí o pessoal não vê.
Mas aí você traz um tema de primeiro e segundo degrau, que é onde o calo aperta, né? A dor imediata, a satisfação ali imediata. Aí parece que o algoritmo acorda, não sei o que acontece, que a coisa flui, né? Aí vai indo, aí tem que pegar essa galera, não, vamos trazer aqui pro terceiro, quarto, quinto, aí depois sexto degrau. Só que é um tema, assim, que dá muito pano pra manga, porque de fato é a verdade, tá? Não tem como esconder uma dinâmica dessa. Onde tu tem coaches cristãos despotizando, tá? Trazendo essa analogia, essa questão de... tu vai modificar o comportamento, né? Ao passo que os POAs, eles tentam levar os indivíduos a emularem um comportamento, digamos assim, de um líder, ou então um cara destacado que consegue vários relacionamentos. Tu tem os coachings femininos ensinando elas a serem recatadas. E nos dois modelos você tem a hipocrisia. Porque se o homem ele precisa emular comportamento de homem destacado, é porque ele não é. E se elas precisam emular comportamento de tradicionais conservadores, é porque não são. E aí precisa cair a ficha na cabeça dos caras. Que se tá querendo parecer, tá, ou então se esforçando de certa forma para ser aquilo, é porque no fundo não é, tá? Existe um grande abismo entre o discurso e a prática, só que mesmo assim, uma hora a máscara acaba caindo no tocante aos relacionamentos, a não ser que de fato, tá? E eu acredito nisso, mas é raro, né? Tu ter uma mudança de mentalidade verdadeira, tá? Uma metanoia verdadeira, tá? Um arrependimento verdadeiro bíblico é produzido não pelo homem, mas por Deus. Entendeu? Há casos em que acontece, mas na grande maioria, dentro das igrejas, não é assim que funciona. Então, por exemplo, nessa questão aí do comportamento, tá? Tu tem uma carga muito pesada de críticas, né? Porque essa fala do 38 aí da despotização, né? E tinha um outro canal lá que falava, né? Uns canais, assim, muito interessantes, embora o pessoal não tenha, assim, uma perspectiva semelhante à minha. Eu acompanho lá alguns, outros também, né, que produzem conteúdo nesse sentido. E aí, pra tu meio que tentar tirar algumas visões ali sobre, entendeu? Entender a dinâmica. E aí é simplesmente tentar ver que muitas vezes, tá, tu tem essa crítica severa, mas a crítica vem embasada em uma verdade. Entende? Quer dizer, simplesmente fica escancarado o que o Estado quer transformar, né? No que ele quer transformar as pessoas. Entende? Às vezes tem várias leis que incentivam comportamento XYZ, tá? Muitas vezes insuflado por ONGs ou então por agendas internacionais, fora as ideologias, e que vão carregar essa mudança de comportamento, tá? É uma mudança de comportamento assim nas primeiras fases da vida, e depois tem que mudar, né? Dar uma reviravolta para poder meio que tentar conseguir, né? Ou meio que se segurar, né? É como se tipo, fosse fazer uma viagem, e aí de repente o navio, ele, no meio da viagem, né, do bem bom, ele acaba sofrendo algum problema. E aí o indivíduo tem que, tipo, a primeira madeira que vê tem que se encostar, entendeu? Porque não tem como se salvar, né, se não tiver alguma coisa assim nesse sentido. Então a gente vai analisar alguns pontos, tá, sobre essas observações no tocante a essa técnica, essa manipulação que vai envolver essa mudança súbita de comportamento. Entende? Até o Raccoon falava muito que quando o útero para de puxar energia, e parece que elas voltam a racional, né? Tinha uma frase dessa assim que ele falava lá, né? Mas é um pensamento dele. Só que tu tem de fato um fenômeno, tá? Uma transição comportamental. Então o que é isso? Geralmente nos fóruns do Reddit e também outros fóruns aí por aí afora, né, se debate essa questão de comportamento tardio, tá? E um despertar tardio para valores tradicionais. Por que é tardio? Porque, como dizia aquela famosa frase, né, o feminismo é bom até os 30, entendeu? Depois quer dizer, quer continuar, né, do bem bom, só que valores tradicionais do cara. Entende? Então, assim, dentro do Sexual Marketplace Value, né, o SMV, durante a juventude, a liberdade sexual é incentivada pela cultura. A cultura marxista, feminista, vai incentivar a liberdade total, né? Usar o carrossel
no limite, entendeu? No limite. E aí, depois que as consequências vêm, porque você planta, você colhe, né? Aí, aos 30, é necessário buscar a segurança. E aí tem que ter um cara provedor destacado, entendeu? Muitas dizem que não se apoiam nas questões financeiras, só que isso daí, infelizmente, não é tão verdade assim, né? O amor e dinheiro, nessa perspectiva, sempre andam juntos, tá? Se bem que o amor, se ele precisa de dinheiro para ter, já não é amor, né? Porque, biblicamente, o amor é incondicional. Agora, o curioso é que o pessoal, eles podem até tentar maquiar a coisa, trazer o evangelho, né, para tentar maquiar tudo. Só que a verdade sempre será a verdade, entendeu? Então, assim, se busca de fato aos 30 ter essa mudança, tá? Ou seja, a busca por estabilidade, a busca por segurança, a construção de uma família que segue aí o padrão, né, de valor, entendeu, do mercado biológico. E aí o que acontece? Conforme a idade vai chegando, a pressão do tempo começa a pesar, tá? O gap biológico ali que tem, né, uma janela de custo-oportunidade, vai diminuindo. E aí muitas buscam refúgio, então, nos ambientes conservadores, entendeu? Conservador. Por isso que, assim, eu particularmente não sou tradicionalista. Uma pessoa que busca o sexto degrau não pode escolher lados, porque os lados que são ofertados, eles possuem várias contradições lógicas, de maneira que o fato de pertencer a um deles simplesmente é como se estivesse simplesmente deixando a palavra de Deus, entendeu? Por exemplo, um cara que se submete a um casamento simplesmente com alguma emissol, ou então algum outro tipo de relacionamento com mulheres que tiveram múltiplos parceiros, né? E simplesmente confia de que ela aceitou Jesus ou um arrependimento. Esse cara, biblicamente, ele não está levando em consideração o que foi falado no passado, entende? Ele está simplesmente agora arcando com o custo dele, mais o custo do ônus, tá? Da outra pessoa que foi irresponsável, entende? E não tem como dizer que Deus vai abençoar isso, tá? Então, assim, muitos caras casando dessa forma, acreditando que estão seguindo a Bíblia, mas na verdade estão sendo pior que cornos, entendeu? Porque o passado, ele... Beleza, Deus pode até perdoar os pecados passados, só que isso não anula as consequências presentes, entende? Que ele também não vai tirar, senão é injustiça, né? Então é curioso que esse fenômeno aí de engana trouxa vai acontecer muito, tá? Então, qual que é o conceito, tá? O conceito é que o cara, ele sempre vai pensar que a dele é diferente. Entendeu? Que nem o Pablo Marçal falava nos podcasts lá dele, que ele participava, né? Não, todas são iguais, mas a minha é diferente. Aí, depois, quando dá algum problema, né? O cara vê a mulher dele saindo do motel com outro Ricardão lá, né? Que desceu a madeira nela. Aí ele cai do cavalo, né? Porque não se atentou aos princípios elementares que tem que ver com as regras do primeiro e do segundo degrau, que não tem nada de moralidade, entendeu? O que tem é discursos morais, mas não tem moralidade. Moralidade é quarto, quinto, sexto degrau, né? que se fala, não tá, entendeu? Tanto que o Nessar Halita falava disso, entendeu? Que o jogo é sujo. Se você quiser jogar, o Rational Meio do Rolo Tomasi também, né, que nem eu falei no outro vídeo, a perspectiva da pílula, da pílula de cor vermelha, é simplesmente a questão de o cara transitar bem dentro de primeiro e segundo degrau. Não vai além. Tá? Só que isso daí para autopreservação é essencial, entendeu? Por isso o segundo degrau, né, a segurança e etc. E primeiro que é a autopreservação, entendeu? Do cara aí não ir preso aí por fazer alguma besteira, entendeu? Por isso que o essencial é ir pro sexto, entendeu? Esquece relacionamento, esquece essas coisas, tá? Você pode até falar para tentar despertar, né? Que nem o Van Basten falava, né? Trazer essa questão de desenvolvimento. Tá certo que não era uma pegada espiritual, né, que ele falava, só que se essa visão tá aberta, por que não seguir, né? Então, assim, o fato é que elas são esposas de outros, biblicamente falando. Não é um papel que você assina pro Estado que diz que tu tá casado.
entendeu? Então, assim, a afirmação de que elas seriam esposas de outros é uma visão, no caso de uma união que constitui uma só carne, que está na Bíblia, entendeu? Aquilo que Deus uniu, disse Cristo Jesus, não separe o homem. E ele pode separar, entendeu? Então tem essa questão. A visão teológica bíblica é que o sexo fora do casamento ele é pecado, porneia, tá? Só que tem aí o nascimento, o novo arrependimento, entendeu? O novo nascimento, tá? O arrependimento, a metanoia, ou mudança de mentalidade. E aí Cristo promete o que? Apagar o passado. Só que são os pecados passados. Tá? Ele não está falando de consequências. Tá? E o problema surge porque essas conversões são puramente estratégicas. Tá? Não é um negócio genuíno que vem de um arrependimento feito pelo Espírito de Deus, mas é uma questão de conveniência, uma conversão estratégica e estética, porque vai alterar o comportamento e alterar também a forma que a pessoa se porta, tá? Durante um certo período até conseguir fisgar, né, algum varão apetitoso, né, que nem dizia o Fúria, nos antigos vídeos passados que ele tinha, entendeu? Visando o quê? Apenas conseguir um marido estável, tá? Só que sem uma real mudança de mentalidade. E aí que entra a questão da crítica, né? O texto bíblico, tá? Não se colocar em julgo desigual com incrédulos. Veja, uma pessoa dessa com falso arrependimento aqui, tá? Ela vai desequilibrar, desestabilizar o outro, entendeu? Então é um julgo desigual muito pesado, porque o cara, ele entra, entendeu? Se casando com uma pessoa que, assim, já tem uma vasta bagagem, entendeu? Bota aí um body count de 150 caras pra cima, entendeu? Como aqui eu tô falando pra homens, né? Não pode ficar segurando muito linguagem, porque senão ninguém entende. Só que assim, pegar um body count aí de 150, 200 caras, entendeu? É o que vai sobrar. E não é assim, nota, vamos colocar aqui, nota 7, 8, 9, 10, não. É 4, 3... entendeu? Que já estão com a rodagem alta aí, vamos colocar até uns 20 e poucos anos. E são com essas que o cara vai estar casando, entendeu? Então, assim, depois delas usufruírem do mercado, agora eu tenho que sossegar, eu quero homem de verdade. Eu quero um varão que tenha dinheiro, seja um marido rico, bonito, temente a Deus. E aí vai cacetada de exigências. Se observar, todas tradicionalistas. E se o cara for mais além, ela tá querendo um escravo, entendeu? São características de escravo. Um cara que inclusive morre incondicionalmente por ela e ela não tá nem aí. Quantas vezes, se foram colocados vídeos, né, na internet aqui, não sei qual que é o rapaz que faz esses vídeos, mas eu acredito que sejam muito bons esses vídeos, que ele entrevista mulheres na rua e perguntar se acontecesse alguma coisa, entendeu? Quem que daria a vida, você ou você por ele ou ele por você? A maioria vai dizer que não, é o cara que tem que morrer e pronto, que é a obrigação dele, entendeu? Então, assim, não tem um amor assim, verdadeiro, né? Agora, quando tu vê o contraste, entendeu? Dessas mulheres fazendo marmita pra preso, entendeu? Indo visitar os caras no presídio. Quer dizer, o tratamento para aquele tipo de cara é outro, totalmente diferente. Entendeu? E a maioria frequenta alguma igreja evangélica, por isso que também não dá pra levar a sério, né, tudo isso. Porque é um julgo desigual extremamente brutal, entendeu? Tipo, o beta da igreja vai ficar não só com o resto, como também o ônus, tá? De tudo aquilo, toda aquela trajetória que veio do passado, tá? Então, assim, quanto mais o cara se melhora, quanto mais ele fica shapeado, quanto mais rico ele fica, tá? Isso só vai provando o tipo de qualidade inferior, no caso delas, que vão estar se relacionando com ele. Então ela vai entrar numa relação aí com histórico vasto, com intimidades vastas, tá, de terceiros, e aí gera um ressentimento no cara. Tá? Não tô dizendo que a maioria a maioria é blue pill, entendeu? Eles não vão entender o que está sendo feito, porque eles não são versados no primeiro e segundo degrau. Tá? O rational male do Rollo Tomás, ele serve para isso. É o homem racional, só que é o racional dentro de um primeiro e de um segundo degrau de Maslow. Então, assim, é saber jogar o jogo. Tá? Então vai gerar ressentimento, o cara vai ficar com dificuldade de conexão emocional. Ela mesma vai ressentir o cara todas as vezes, porque é o símbolo do fracasso dela como uma pessoa, porque ela não conseguiu prender um cara destacado.
E aí teve que se contentar com o prêmio de consolação, né? Que é o ó do Borogodó, né? Vamos colocar assim, que nem o pessoal no norte fala. Então é o que vai estar acontecendo, tá? Um ressentimento crônico, a questão das referências, né, de prazer e entrega, tá, delas, que vão ser moldadas aí simplesmente para aquele matrimônio. Aí chega no púlpito e diz lá, não, é porque eu queria um homem assim, 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 mas Deus me deu esse daqui, né, esse pangaré aqui de fim de feira. Porque a hipergamia continua lá, entendeu? Ela só tá interessado no relacionamento por estabilidade. Não é o cara, entendeu? É o que ele pode prover e proporcionar. Tanto que a maioria vai trair mesmo, entendeu? Porque as necessidades sexuais, vamos colocar assim, se satisfaz por fora. Entendeu? E assim, o pessoal tem que ter essa visão, tá? De entender, de ver o mal e se esconder. Entendeu? Só que aí é necessário ter o conhecimento nesse sentido, tá? Daí, o que acontece? Tu tem aí os movimentos religiosos, como por exemplo, Eu Escolhi Esperar, que eu tenho um vídeo gravado só sobre isso, que é essa questão de você ver a intenção desses movimentos. Que embora eles preguem muito a castidade, tá? Tu vai ver que o movimento é aberto para pessoas que já tiveram experiências sexuais. Então como é que tu vai juntar alguém que é casto com uma outra pessoa desse tipo? Entendeu? E dizer que essa união vai ser abençoada por Deus e etc. Tá? O que tu tá colocando é um monte de betão vijola, simplesmente então do lado ou colocado junto, tá, com pessoas que já são escolarizadas, tá, no mundo secular. E se duvidar, tipo, tem conteúdo aí na internet, tá, que cai nos grupos. Tanto faz são grupos do Telegram ou outros, entende? Mas aí o cara vai se contentar com isso, entendeu? É o que sobra. E se sobrar ainda, tá? Então o que acontece? Qual que é a crítica, tá, em cima desses movimentos? É que eles estão preparando os homens para serem o porto seguro dessas mulheres que não compartilham do mesmo sacrifício e nem dos mesmos méritos que esses caras têm. Infelizmente, é isso que vai sobrar pro beta, pro cara que tá lá. Então, ele vai casar com alguém que já curtiu todo o prazer, digamos assim, da vida, e aí depois vai se converter e vai dizer que aceitou Jesus, etc, né? Vai apagar a tatuagem de borboleta. E aí, por último, vai dizer que, não, eu sou uma nova criatura em Cristo, usando o 2 Coríntios 5,17. E tu tem que me aceitar, porque senão tu não é homem de verdade, você não é um homem cristão segundo Deus. Entendeu? Muito pelo contrário, tá? Você não gosta da fruta. E aí começa toda a homofobia, né, entre aspas, que sempre elas fazem, né, quando o cara tenta rejeitar ou se sai de alguma forma. Então, assim, muitas vezes, tá, você vai ter, então, essa liderança religiosa focando só no estado atual da pessoa, só que ignora o passado, diz que Deus apagou, que tá tudo certo, entendeu? Ignora as consequências psicológicas, os danos espirituais e os demônios que essas pessoas carregam, entendeu? Por isso que eu não defendo que, pelo menos atualmente, tá? No passado eu posso até ter me arrependido de fato, né? Fazendo o que eu tô fazendo agora. Mas o fato é que não defendo que o cara se relacione com um garoto de programa. Entendeu? Porque existe ali uma conexão espiritual muito forte dela com todos os outros parceiros. De maneira que toda essa energia negativada pode vir a incidir em quem se relacione com ela. Entendeu? Que tiver uma vibração ali muito baixa. Então é claro que nesse sentido aqui, não se pode ignorar consequências psicológicas e muito menos consequências espirituais, tá? Dessas pessoas que tiveram passado em um body count aí, que nem a outra, ela era 1.113 caras em 12 horas. Pode um negócio desse? Entende? E aí casando na igreja lá com o outro, é muito brutal. E outras que tem essa mudança e aí vão meio que gourmetizar, né, a sua vida passada através de cursos, entendeu? Quer dizer, ela foi programadora e aí agora, não, eu quero ensinar as mulheres a serem tradicionais conservadoras, ou pelo menos a imitar esse comportamento, entendeu? Para poder arrumar algum gadão provedor, que nem dizia o tio Augusto, era o boi na sombra, né? Então é complicado, né? Então o cara ali, ó, embora a intenção desses movimentos seja promover a castidade, a crítica crescente é que eles estão preparando, tipo, estão moldando ali o indivíduo que está na igreja para ele ser o porto seguro dessas pessoas que infelizmente já vão ficar sobrando no mercado, porque os homens sacados não querem, já usaram o que tinha que usar. Então agora o próximo,
entendeu? Então, assim, muitas vezes a falta de discernimento dessa liderança que não quer saber de Bíblia, eles querem resolver o problema sociológico de uma forma superficial, só que eles estão criando um outro problema. E aí, quando dá ruim, não, a culpa é do homem. E dane-se. Tá? Então, assim, é importante entender que, embora o perdão cristão seja pleno, tá, para o espírito, as consequências naturais ficam. Tá? A memória afetiva, os traumas, as comparações, a saúde emocional, tudo detonado. E isso não desaparece por um plim-plim, tá, que simplesmente Deus ali acaba fazendo. Tá? E para muitos, o fato de, dentro da igreja, eles ficarem solteiros, deve ser considerado um livramento divino. Entendeu? De todos os problemas que esses caras poderiam estar tendo em algum relacionamento, tanto com elas, com as leis, tá? E com os demônios, tá? Que muitas acabam carregando. Lembre-se que Jesus tirou 7 demônios da programadora lá, que depois virou seguidora dele. E ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, pare de fazer o que você está fazendo, que é ficar se relacionando em série. Entendeu? Agora, como uma paga daquilo que você realmente fez no passado, você tem que ficar solteira. Quer dizer, é aquela máxima que 3:8 fala, né? Ou seja, adultério sem culpa, né? Nesse sentido. Então, não recomeça, não tem como. Tá? Então, assim, basicamente, essa emulação desse comportamento vai ser o problema, que vai residir aí na própria doutrina de perdão, só que gourmetizada, modificada para atender interesses pessoais. Então, assim, há como acrescentar muito mais detalhes sobre essa maneira de problematizar, tá, essas questões. Então, assim, a ideia não é dizer que elas estão erradas ou que os homens estão errados, tá? É pegar o cenário e fazer testes, tá? Ver as contradições lógicas, os insights, tá, que poderiam advir dessas observações, desses fenômenos. E aí, muitas vezes tudo isso voltado para a igreja ali, tá? Então, assim, se a gente sai desse campo do pode e não pode e entra na análise das contradições humanas, o cenário fica irônico, fica risível e totalmente complexo, entendeu? Se busca o tal do varão apetitoso, tá? O cara que é provido, ou seja, tem recursos, é estável e moralmente íntegro. Por que elas querem caras low profile no Instagram ou em qualquer outra rede social? É porque esse cara, ele não tá aberto. A estratégia dele, digamos, está morta, entendeu? A estratégia é sexual. E aí é muito mais fácil de controlar, entendeu? Então, assim, geralmente se fala assim, por que os homens mais velhos querem se relacionar com moças mais novas, né? É porque elas não têm experiência, é porque isso, porque aquilo. É simplesmente um shame barato que vai ficar bem claro essa questão de que é uma projeção delas, sabe? Porque elas é que controlam o indivíduo nesse nível, entendeu? Do cara ter que ser low profile, não ter hobbies, não ter amigos, não ter nada. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? Estrategicamente, a santificação bíblica, dentro do que está acontecendo, tá, nesse mercado eclesiástico, tá? Digamos assim, o mercado sexual da fé, né? Vamos colocar assim, é que tu tem uma santificação estratégica que se transforma em estelionato afetivo, tá? Então a maior contradição aqui é o uso da liturgia da igreja como cosmético, ou seja, você volta para a igreja não para buscar a Deus, mas para uma readequação, rebranding de marca, tá? Então tem muito cara, o Café com Teu Pai faz isso nos vídeos dele, entendeu? Ele pega as mulheres lá, entendeu? Fala as verdades duras que ele acha que elas vão absorver desse jeito, entendeu? Quem fala aquele tipo de linguagem ali, entende daquela forma, é homem, tá? Tanto é que a maioria quer cancelar ele, entende? Porque elas não entendem dessa forma, teria que fazer um outro tipo de abordagem para tentar chegar no público delas sem que tivesse tanto atrito, só que ele usa uma linguagem masculina para falar com elas, entendeu? Algumas até ouvem ali porque tem algo de masculino nelas, só que o que acontece? É um rebranding, é pegar alguém que tá ali com uns 30, 35 e aí tu vai meio que mudar a forma que ela vai se comportar. Os homens entendem dessa forma, você tem que fazer desse jeito, então não pode sair por aí fazendo isso, aquilo que a ideologia diz para fazer, entendeu? Aí faz a readequação, tu tem essa emulação de comportamento e aí tu vai criar alguém que vai fazer esse estelionato afetivo, tá? Que vai chegar numa igreja, vai arrumar algum cara ali, só que tipo, beleza, pode até conseguir ali um casamento dos sonhos, entre aspas, só que o que ela vai estar entregando e vai estar recebendo, né? Totalmente uma descompensação alta nesse sentido, tá? De adequação de marca e etc. Então, qual que é a contradição? Elas vão utilizar os códigos, tá? De vestimenta, a linguagem, paz do Senhor, varão,
tá? Todo o comportamento submisso para sinalizar uma virtude que não foi cultivada, que não tem, tá? Simplesmente tudo como uma tática de sobrevivência matrimonial, tipo, para conseguir que o cara assine o papel. Se bem que hoje nem precisa disso. Qual que é o insight? Só prova que, apesar da retórica de liberação, o mercado matrimonial, tipo, de alto nível, ainda exige, ou pelo menos premia, o simulacro de pureza. Então muito cara vai ser enganado, e tá sendo enganado, com esse rebranding. O Raccoon falava muito disso nos vídeos dele no passado, entendeu? Que é essa emulação de comportamento conservador. Quer dizer, agora que o feminismo não deu certo, que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer isso, aquilo outro, entendeu? Que eu tô perdendo espaço, os homens destacados já não desejam tanto, tem que se segurar em alguma coisa. Tipo, o barco tá afundando, pra não afundar junto, tem que, tipo, a primeira madeira que aparecer tem que se segurar, entendeu? E aí, o que isso acontece? Aí vai levar, então, a fazer esse rebranding todinho. E tem uns coaches femininos aí pra fazer e ajudar a fazer isso, entendeu? Só que, assim, pra quem tá olhando num sexto degrau, tipo, não faz sentido, entendeu? O que você ganha enganando os outros? Entendeu? O que é um passaporte direto pro inferno? Entende? Então, tipo, qual que é o ganho substancial disso, espiritualmente falando? Entende? Não seria melhor seguir a ordem de Cristo e ouvir e fazer o não peques mais, vai, não peques mais? Seria muito mais fácil se fosse assim, tá? Só que a questão é contradições, então são ideias só, ideias, só que isso refletido em atitudes práticas. E aí tu tem o paradoxo do cara de alto valor, digamos assim, dentro da igreja. O homem que se melhorou, que estudou, que prosperou, fez concurso público, que tá bem na vida, entendeu? Tá ali com seus 30 e poucos anos, e ele é o gado apetitoso, é o boi na sombra, tá? E aí que vem a ironia cruel, porque quem que vai mirar nesse cara? É que nem o Vitor. O Vitor, eu vou dar o exemplo dele aqui, tá? Se você estiver ouvindo o vídeo aqui, permita-me. O cara tinha, assim, uma série de problemas ali na infância, adolescência, e aí ele percebeu que a única saída dele era através do estudo. Ficou anos e anos, né, dentro de uma denominação X religiosa, e aí se desenvolveu por lá, tentou vários relacionamentos, ninguém quis ele quando ele não era nada. Só que depois que ele se desenvolveu, aí começou a brotar algumas oportunidades. Só que quando ia ver quem que de fato constituía essas oportunidades, aí era mãe solteira, a maioria, entendeu? Mulheres que já estão ali com seus 35, 40 anos. Tipo, nada, digamos assim, de uma qualidade que talvez alguns membros da família, né, que tenham vindo antes, né, tenham conseguido. Entende? Então, assim, infelizmente, é o que vai estar sobrando, tá? Qual que é o problema? O cara, ele se melhora, tá? Se torna um alvo ideal, só que o ideal que ele almeja conseguir não é o que ele vai ter. Então, aí vem a máxima, de novo, que eu já ouvi várias, inclusive mulheres da própria família aqui falando, entendeu? Que homem bom só pega tranqueira. Tá? Tipo, é uma opinião da massa. Quer dizer, eles já enxergam dessa forma, entendeu? Ciclos familiares, tá? De vez em quando uma tia fala, entendeu? O homem bom só pega tranqueira. Por quê? Aí você vai avaliar o que tá por trás, entendeu? É uma dinâmica simplesmente que vai esconder a natureza humana no estágio mais primitivo, entendeu? A questão é a replicação genética, é aparência, é recursos, tá? São coisas que mantêm a natureza biológica firmada e calcada em primeiro e segundo degrau. E ponto. Não tem como fugir desses aspectos. Só que não, os caras querem lucubrar uma realidade em que, entendeu, eles vão conseguir a mulher honrada, entendeu, que vai se comportar. E de vez em quando ele fala disso daí, de que é um pensamento beta, entendeu? Tu querer forçar um tradicionalismo em cima delas, sendo que elas não são assim, entendeu? E outra, como lá no canal dele ele gira muito essa questão, fala muito de girar, de rotacionar. Que eu já sequei o vídeo aqui falando que biblicamente não é assim que deveria ser, entendeu? Só que o que acontece? Dentro de uma lógica de primeiro e segundo degrau faz sentido. Aí entra lá o livro do Rollo Tomassi que fala disso também, entendeu? Quer dizer, pra tu não ter problemas com questão de diferenciação de valores, tu tem que rotacionar, porque aí tu vai ter o mesmo número, óbvio, com certo esforço, de opções que uma mulher bonita iria ter.
Entendeu? Até mesmo o livro do Franco lá do Manual de Sedução, ele falava disso também, entendeu? Quer dizer, tu tem que abordar várias e várias, entendeu? Conseguir vários e vários números de telefone para você ter uma abundância, entendeu? Porque se você não fizer isso, você entra em desvantagem. Porque a mulher bonita, ela entra num lugar e todo mundo quer ela. É algo passivo, só que tu tem que fazer o lance virar ativo no teu caso. Então, pra quem quer ficar no jogo, essa é a dinâmica. Entendeu? Só que aí, qual que é o custo disso? Entendeu? Não só o custo de preservação, mas o custo dessa questão do cara manter a dignidade dele, entendeu? Não virar um lacaio. E fora o tanto de dinheiro que ele tem que gastar para manter esse processo, para manter o fardo de performance e continuar dessa forma. Então, qual que é a realidade? O cara que se melhorou, tá, dentro da igreja, ele acaba sendo pagador de contas, tá, numa festa na qual ele não participou. Tipo, ela festejou com todos. Só que é tu que vai limpar a bagunça. Entendeu? Por isso que elas querem o cara estável, o cara isso, o cara aquilo, e etc, entendeu? Porque é o que vai limpar a bagunça dos traumas. Então aí fica a critério do cara se relacionar ou não. Então, biblicamente o perdão é gratuito, só que no plano social aí existe essa assimetria total de experiências. Então elas vão ter experiências a rodo, muito mais do que o pessoal, tá? E o pessoal da igreja pior ainda, tá? E simplesmente um desequilíbrio de poder muito grande, tá? O cara entra com, digamos assim, uma inocência, tá? Só que com recursos, e ela vai entrar com cansaço e muita bagagem. E assim, não tô falando da condição delas nem nada, é estratégia, entendeu? Cada um puxa a sardinha pra sua brasa. Só que como se está no 6º degrau, é mera discussão, né? Mera discussão de ideias. Só isso, entendeu? E nada contra, entendeu? Elas querem fazer de um jeito, fazem. E eles querem aceitar, que aceitem, tá? E tá tudo certo dentro do plano das cabeças de cada um, só que cada um irá prestar contas a Deus das obras feitas por meio do corpo, tá? E ponto. Então, assim, a memória do corpo versus a teologia da virgindade, que assim, é muito pensamento beta tradicionalista, tá? Assim, se o cara tivesse seguindo Jesus de fato do jeito que era pra seguir, nem era pra pensar nisso. A igreja prega que as coisas velhas passam, tá? Mas a neurobiologia, a psicologia, ela sugere o contrário. Então aqui é uma contradição clara entre a teologia e a neurobiologia e a psicologia, tá? Uma mulher que teve dezenas de parceiros, tá, e desenvolveu mecanismos de defesa e padrões de resposta, elas não resetam no batismo, não tem como tu dizer que lavou tá novo. É claro. Qual que é a contradição? O cara vai casar com uma virgem ou inexperiente? Ela pode ser até, digamos assim, inconscientemente comparar ele com excitação do proibido, do passado. Só que o tal do varão apetitoso, né, é muito bom para prover e cuidar. Só que ele consegue competir com a memória química dos relacionamentos, que nem o 38 falava, né? Tem uma parcela delas que fica na dog pill. Entendeu? Você consegue se comparar com um cachorro? Entendeu? Você tem osso no órgão lá? Então, não tem o que dizer, entendeu? É a verdade, entendeu? Não tem como, porque chega um ponto em que ocorre uma exaustão neuroquímica ali, e é por isso que o pessoal fala da lascívia, né? Que é como se fosse aquele elástico lascivo, assim, ele não aperta porque tá frouxo, entendeu? Não tem não tem aquela pressão, né, no sentido de apertar, entende? Então é curioso você ver essas questões, porque o cara ele vai ser bom pra cuidar, ele vai ser bom pra conseguir fazer um monte de coisa, só que ele não vai conseguir competir com a memória química dela, os relacionamentos explosivos do passado, e principalmente os traumas, tá? Porque muitas são viciadas nisso e gostam disso, tá? Então, assim, isso vai estar acontecendo muito nessa dinâmica. Só que lembrando, são só ideias, tá? É importante considerar esses pontos, tá? Grupo A, grupo B, grupo C, assim, são irrelevantes, mas o importante é considerar e entender, né? Problematizar a questão para fazer debates ou então entender melhor essas questões todas, tá?
O filtro de qualidade também, né? O mundo secular usa a mulher enquanto ela tem o frescor da juventude, né? Só que aí quando o mercado de relacionamentos casuais começa a descartá-la, ela corre para a instituição. Daí vem a frase, né? Que as mulheres só procuram a Deus quando o diabo não as quer mais. Então qual que é o insight? A contradição de que no fato da igreja lá, quando ela tenta ser inclusiva, ela acaba de colocar o lugar ali do homem zeloso, né? Sendo num lugar em que ele pode ser facilmente enganado. Tá? Ele é doutrinado a não julgar o passado. Entendeu? Só que elas são doutrinadas a quê? A olhar o carro do cara, a casa do cara, o homem tem que ser provedor. Quer dizer, todos os valores tradicionalistas somados, quer dizer, o bônus tradicionalista somados ao bônus da libertação sexual. Entendeu? Da liberalização toda, a libertinagem. E dentro da igreja, em nome de Jesus, amém. Então, não tem como levar a sério. Não tem como levar a sério. Tá? Hipergamia baseada na providência divina. É um outro ponto até contraditório também. Muitas vezes o que é lido como encontrei um homem de Deus é uma resposta à hipergamia. Ela encontrou um cara que tem recursos, tá? Que tem status superior. E aí ela vai enxergar esse cara como sendo um homem de Deus. Mas pergunta, biblicamente, é um homem de Deus? Não. Entendeu? Aquilo tá passando pelo filtro biológico ali do sistema límbico dela, ou então algum outro tipo de sistema primitivo, o complexo R reptiliano, e vai estar interpretando aquilo como um bom parceiro. Só que pensando pelo córtex pré-frontal seria, entende? Só que assim, aí é problema dos coaches, né? Eles que ensinem elas a fazer essas coisas, entendeu? Agora, a questão é que, tipo, é muito engraçado você vê que o cara que vai ser ignorado, né, como careta até os 20 anos, ele vira o escolhido quando ela chega nos 32. Porque agora eles têm, digamos assim, uma SUV na garagem, tá? Um carro com cargo de gerência. E aí o cara se torna, tipo, a receber uma unção do Espírito Santo, entendeu? E ele agora tem o brilho, tá, do sucesso material que vem da providência divina. E é o homem certo pra casar. e tipo, o cara tem estabilidade emocional. E agora, tipo, não, cumpri a minha cartilha, fiz tudo certo, tá? E agora Deus vai me abençoar com a rodinha cristã certa, tá? E aí o cara vai na fé, né? De rocha, nesse tipo de pensamento, simplesmente pra quebrar a cara depois, entendeu? O homem, ele que era ignorado, né? Qual que é o problema, assim, se a gente fosse analisar acerca de alguns pontos de reflexão, né, nesse sentido? O cara, ele... o problema central é que tudo isso não parece ser pecado, né? Tipo, o perdão, a transferência de custo, né? Tá tudo certo, entendeu? Deus tá perdoando tudo, ele não tá vendo nada, entendeu? De enganação e de quem tá sendo enganado. O custo de vida desregrado, né? Isso daí já foi pago, né, por Jesus na cruz, entendeu? E aí ninguém liga pra ingenuidade do outro. Tá? Então, assim, essa conta fecha? Não fecha, tá? Não fecha. E na minha visão é muito legal de ver, tá? Porque há muitas contradições, tá? É um pensamento feminista de liberdade sexual na igreja, só que ao mesmo tempo em que tem um rebranding da ideia de ser honrada e obter benefícios do tradicionalismo sem oferecer nada do que, digamos assim, as mulheres tradicionais outrora entregavam. Tá? Então essa daqui é a contradição de mestre, entendeu? O tradicionalismo à la carte. E os pastores pregando isso. E martelando dia a dia na cabeça dos caras que não, tu tem que manter o teu papel, tá faltando homem. Quer dizer, elas mudaram, a tendência normal seria o homem mudar também. Entendeu? Geração Z tá mudando, geração alfa, geração beta, né, que depois vai vir, eles estão mudando o comportamento, tá? Não digo a maioria, mas uma boa parte, entendeu? Então, assim, se elas mudaram, os caras têm que mudar também, não pode continuar mantendo o comportamento de 1920 para trás, entendeu? Até mesmo o cara não ser preso. Então qual que é o problema? Entendeu? A contradição, né? É o tradicionalismo seletivo, né? A gente quer tradicionalismo enquanto nos beneficie.
Só que o desejo geral é desfrutar do bônus, tá? Então elas querem o quê? A estrutura patriarcal, proteção, provisão, exclusividade, honra social. Só que não quer o ônus da mulher tradicional, que é a castidade, submissão funcional e também a questão da construção conjunta, né, desse relacionamento. Então é a problemática da liberdade feminista dentro do templo. E os pastores pregando isso, né? Achando que é a palavra de Deus e que todos vão ser salvos e que Deus perdoa tudo, né? Então, assim, digamos assim, mulher no passado que abraçou a liberdade sexual, na ideia mesmo, ela se baseou aí na premissa de que o corpo é dela, tá? Então, o corpo é dela. Não é templo do Espírito Santo, não é de Deus, não. É dela, tá? E aí, o passado não define ninguém. Tá? Só que aí, quando ela vai buscar o casamento tradicional lá com trouxa, o que acontece? Ela exige ser tratada com o protocolo de donzela, entendeu? Tipo, damas do século XII, lá do George D.B. Entendeu? Então é brutal, né? O que vai estar acontecendo. Qual que é o insight disso aí? Assimetria de valores. Ela quer o benefício do conservadorismo dele, mas mantém a conquista da libertação dela. Entendeu? Então... Agora, os caras que estão aceitando um contrato desse aí, triste de ver, tá? A situação deles. Entendeu? Qual que é a entrega, tá? Construção versus usufruto. No modelo tradicional, o casal subia os degraus da vida juntos. Isso tem todo sentido, tá? Subir os degraus juntos. Só que, o que acontece? Ela investia na sua juventude e o homem apoiava quando, digamos assim, o valor dele tivesse maior. Entendeu? Não abandonaria ela, tá? Só que qual que é a condição ou contrato atual, tá? É que tu tem que ela chega nos 30 anos, após ter vivido muito dessa liberdade plena, mas ela busca o cara que já chegou lá, entendeu? Tipo, eu não quero construir junto, eu quero o cara pronto, entendeu? E se for assim, é porque os caras se esforçam pra gostar da fruta, entendeu? Aí começa o shaming de sempre, né? Já entra no modo avião já. E pronto, entendeu? Então, o problema é o quê? Não quer construir império, tá? É bem similar ao comportamento de algumas lagostas do Pacífico. Entendeu? Depois que os machos se degladiam ali para montar uma hierarquia, aí as fêmeas aparecem e vão atrás dos que têm os melhores territórios. Curiosamente, os filhotes nascem disso, entendeu? Quer dizer, não é uma questão de simplesmente, tipo, amor, né? Isso daí são idealismos, construções, né? Que, assim, dentro de uma lógica de primeiro e segundo degrau, não vai ter muito valor, entende? A substituição da própria castidade também pela espiritualidade, entendeu? Castidade física não é só uma moeda de troca possível. O que acontece é uma inflação, tá? De sinalização de virtude espiritual. Então, é comum ver, principalmente essas mulheres se tornando mais fervorosas em orações, indo quarta-feira na igreja, um vocabulário evangélico assim, impecável. Só que o insight é que hoje em dia, tá, se tenta compensar muito isso daí com a falta de pureza de ontem. Então, quanto mais fervorosas são, é porque o passado foi um dos piores possíveis, né? Então, a pureza bíblica é só uma condição de estado, enquanto a sinalização de virtude era uma performance. É simplesmente um teatro, tá? Teatro, tá? Na vida de muitos. Não. O cara carente, ele não vai discernir isso, tá? Ele vai ser movido pelo dogma e pelos ensinamentos dos pastores sojados deles, tá? Que vão aceitar essa performance como se fosse o estado real de uma, digamos assim, ação de Deus, né, na vida da pessoa. E aí é o feminismo de conveniência, tá? Então, assim, é um assunto que dá muito pano pra manga, assim, pra analisar, tá? Assim, você vai olhando as ideias, comparando biblicamente a coisa, e vê que não tem saída, assim, humana, não, tá? Dentro do casamento, a contradição desses modelos aí, ela explode. A família, que era pra ser tão honrada, tão exaltada, ela já é tipo aquela madeira cheia de cupim, entendeu? Já começa a podre. Entendeu? O marido, ele pede algo baseado em hierarquia bíblica, só que ele aciona digamos assim, o dispositivo feminista. Meu corpo, minhas regras. Eu não sou só empregada. Então é curioso, né? Os caras, eles acham que quando eles casarem, a esposinha deles vai seguir modelo bíblico. Não vai. Não vai. Entendeu?
O modelo bíblico talvez elas sigam com o bandido, siga com o presidiário, entendeu? Agora com um carinha ali da igreja, não. Ali é o feminismo bruto mesmo, entendeu? Meu corpo, minhas regras. Tipo, é bem aquele meme que o pessoal posta lá no grupo do Telegram, entendeu? Tipo, elas curtindo com vários caras. Tudo aquilo que elas não curtem com o marido, curtem com os outros, né? E faz tudo. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, 100 caras, 200, 1113, né? E aí, depois de toda essa experiência, né, entre aspas, tá? Aí ela simplesmente agora desenvolve um símbolo de capacidade, tá? De escolha, de preservação. E aí o cara dentro do casamento, tá? Ele vai acionar o dispositivo feminista dela, porque agora que é a vez dele, né? Aí quer casar, o cara não vai ver sexo nenhum, porque ela não casou pra fazer isso, tá? Então é complicado. Aí o cara vai casar, beleza, casa, entendeu? E depois diga como é que funciona, né? Então, assim, a maior parte vai fazer parte de estatística. Então, assim, por exemplo, no caso aqui, o marido ele vai pedir uma hierarquia bíblica, aí aciona o dispositivo feminista. Não, meu corpo, minhas regras agora. Entendeu? Não sou sua empregada. Se ele pega a conta lá do restaurante ou alguma coisa, ou o aluguel vence, não, ele tem que usar o dispositivo tradicional dele, ele tem que pagar a conta. Entendeu? Tem que ser o provedor, tá? E ela tem que ser cuidada. Entendeu? Quer dizer, o tradicionalismo pra você. Entendeu? E o liberalismo é pra mim, só que quando me convém eu quero o benefício também do tradicionalismo. O cara, ele dentro de um relacionamento tóxico desse, ele vive num estado de confusão constante. Ele não sabe onde as regras mudam, tá? E qual tipo de conveniência para o qual essas regras mudarão em relação, no caso, à vontade da parceira. Parceira, né? Entre aspas. E aí o troféu invertido. O troféu invertido é brutal também, tá? Antigamente o cara que tinha sucesso, né? Vamos colocar assim. Ele exibia uma espaçosa vontade, assim, de crescimento, de buscar, né? Várias coisas e tal. E geralmente ele exibia uma mulher como um símbolo de sua capacidade de escolha e de preservação. Então meio que a mulher representava ele, entende? Só que no cenário atual, o cara ele se melhora, só que ele exibe uma esposa que foi disputizada, entendeu? Por algum coach aí, por um café com o teu pai da vida, tá? E aí, simplesmente, tipo, virou símbolo de aproveitamento alheio, tá? E todos os caras que olharam esse troféu invertido, eles vão olhar pro cara e pensar o quão otário esse cara foi. Infelizmente é assim, entendeu? Quer dizer, o cara tá assumindo uma guria que tipo, já ficou com vários caras antes dele de graça. E agora ele tá honrando com custo e com o ônus de toda a bagagem, de tudo que envolve esse relacionamento. Indo contra a Bíblia e já entrando na relação como um corno, tá? Não só institucional, em virtude da igreja, mas um corno real, né? Por causa da mulher e seus parceiros anteriores. Então, no fim das contas, tá? A conta de fato não fecha. O capital erótico foi todo gasto, tá? Com quem não oferecia compromisso, e aí os boletos de compromisso vai subir e vai tá sendo apresentado a quem não desfrutou de nada desse capital erótico no seu ápice. Então é brutal, né? O que vai acontecer é o que sobra, se sobrar, né? Então, assim, concluindo, não sobra nada. Então, assim, se a gente fosse pensar em termos dessa indústria de regularização, né, dos perfis, né? Ou seja, todo esse rebrand, né, feito e tal. Os caras, eles, né, todos vão fingir, né, que tá ocorrendo uma manutenção, né, acerca das aparências religiosas, que de fato vira algo comprovado, né? Então, assim, para pensar essa problematização toda, vale a pena considerar 3 efeitos colaterais, né, de toda essa dinâmica. Então, assim, o que vai acontecer tá na cabeça desses caras? É por isso que, querendo ou não, aumenta esses casos aí, porque, assim, é caso de violência, né? Por que acontece isso, tá? Muitas vezes. Assim, é óbvio que ser humano é ser humano, né?
E todos estão passíveis de erros, só que tem coisa que assim não dá pra tolerar. Então, assim, sem um conhecimento de primeiro e segundo degrau, os caras estão potencialmente, podem ser potencialmente vítimas, tá, de tudo isso. Então, assim, um cara que ele se melhorou, que ele casou com a mulher convertida tardiamente, quando ele desperta pra realidade e vê que ele foi enganado, tá? Então, assim, quando a ficha cai de que ele é um provedor de alguém que deu tudo e o seu melhor, tá? Pra quem não valia nada, o casamento dele vira um deserto. Tipo, tu tá pagando coisa, sofrendo horrores, tá? De abusos. E, tipo, tu não tá recebendo nada. Você simplesmente tá pagando por algo que outros obtiveram de graça. Entendeu? O cara cumpre o seu papel, mas o brilho dos olhos dele morre. Aí é por isso que a Martina tá certa, né? Quando eu coloquei o post aqui, né? Ela falando que agradece muito, né, aos maiores consumidores do conteúdo dela, que são conservadores cristãos. Entendeu? Então, assim, caras casados, né? Que tá lá pagando, entendeu? Somente fãs, pra obter algumas migalhas, entendeu? Porque em casa é o deserto. Em meu corpo, minhas regras, lembre-se. Não é o texto bíblico lá, né, de que, entendeu? Pra não se negar um ao outro, não. Negativo, é o feminismo dentro da igreja, tá? Dentro do lar, né? Questão da mornidão, biblicamente o leito deve ser sem mácula, mas psicologicamente ele tá lotado, cheio de fantasia, de fetiches, de coisas macabras e absurdas que foram feitas. Então, assim, o leito deveria ser mácula, mas deveria ser sem mácula, só que assim, psicologicamente não. A contradição é que essas mulheres cristãs exemplares, tá, muitas vezes, tá, elas acabam se impedindo, digamos assim, de serem sexualmente livres, porque elas têm medo, tá, de que a sua performance demasiada acabe denunciando o seu passado, né? O resultado é um tipo de sexo burocrático. Tipo, tu tem que assinar um monte de papéis, de contratos, fazer isso. Quer dizer, começar o dia dando bom dia, fazendo mimo, café na cama, pra poder tu ter de noite. Quando na verdade isso daí é um baita de uma mentira. Então o cara pode fazer isso daí que ele não vai estar fazendo mais que a obrigação dele. Que é o que sobra, né? Então o resultado é um sexo burocrático. Tipo, é chantagem, entendeu? E o que tem de cristão em chantagem? Entendi. Agora, os filhos que são criados num ambiente desse percebem essa hipocrisia cedo demais. Eles veem uma mãe que viveu de tudo. Tem alguns até que nem se incomodam quando são chamados lá de ser filho de programadora, né? Nem se incomoda porque é verdade. Aí o cara vai falar o quê? Entendeu? Um pai que é um provedor silencioso, amargurado, e uma mãe que viveu de tudo. E agora é rígida, tá? Recatada e do lar, né? Tipo a dona Doroteia lá da novela, né? Que era programadora. E depois de velha fica pregando a moral e os bons costumes. É muito brutal, né? A forma como a dinâmica ocorre, né? Então, assim, por isso que os filhos desses casais, assim, eles saem da igreja. Entendeu? Não é pela igreja, é pelos pais. Entendeu? Pela loucura que é viver num tipo de família disfuncional dessa, tá? E o pior é porque esses pastores vão culpar quem do problema? Quem não tem nada a ver com o problema, pô. Vão estar culpando, tipo, o Miguel, por exemplo. Entendeu? O cara não quer nem saber disso daí. E ele que é o culpado, pô. Eu tô deitado na minha rede aqui. De boa. Como é que eu vou ser culpado de alguma coisa? Entendeu? É homem seguindo seu próprio caminho. Qual parte não foi entendida numa coisa dessa? Entendeu? Deixa eu fazer minhas análises aqui. A Bíblia, acima de tudo. Entendeu? Denunciar as contradições, tá? Para que se arrependam verdadeiramente. Só que no fundo da igreja tudo acaba funcionando aí como, digamos assim, um hospital de representações, né? O cara, no caso aí, vai aceitar os doentes, entendeu? E aí vai dar um rebrand pra eles, pra fingirem que a doença foi curada, né? E o médico foi chutado, né? Que é Jesus Cristo. Então, jogo de máscaras. Jogo de máscaras. Tem como prosperar isso? Não tem.
Tem como? Então, assim, não sobra nada. Nada, nada. Qual parte do nada que não foi entendido? O que sobra é sexto degrau. É sexto degrau, espiritualidade e etc. É o que sobra, que é o que garante a vida eterna. Então, depois que tudo que falhou, primeiro e segundo degrau, por que não ir para o sexto? Entendeu? É muito simples a questão. Então, assim, o pessoal pode até tentar ignorar, né, o que foi falado, mas são problemáticas, tá? Ninguém vai resolver nada disso daí, muito pelo contrário. O problema vai piorar muito, tá? Isso aí se dá para garantir facilmente. Então é muito interessante estar avaliando essas questões, mas no fim não sobra muita coisa, tá?